Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos narra a conversão de São Mateus, que é chamado por Lucas de Levi. No entanto, depois que Jesus converte São Mateus e o tira da banca da coletoria de impostos, ele oferece um banquete. Mateus oferece um banquete a Jesus. E os fariseus começam então a murmurar. Os fariseus vão aos discípulos de Cristo e dizem: como vocês comem com os publicanos e os pecadores? Jesus então responde, que ele não veio para os justos, veio para os pecadores, porque afinal das contas é o doente que precisa de médico. Mas eu gostaria de falar para vocês a respeito do pecado da murmuração. Por quê? Porque é um pecado que muitas vezes as pessoas não se dão conta da gravidade. E, no entanto, Santo Tomás de Aquino nos lembra que é um pecado mortal. E nesse tempo de Quaresma, nós precisamos prestar muita atenção e fazer um bom exame de consciência. Em que consiste o pecado da murmuração? Bom, a primeira coisa, ele não é simplesmente um pecado de maledicência. Não é você dizer para os outros o defeito de uma pessoa. Isso é maledicência. Se você inventar esse defeito, é pior ainda, porque isso aí é calúnia. Mas eu não estou falando nem da maledicência, onde você revela desnecessariamente o pecado do outro, e nem da calúnia, onde você inventa uma coisa que a pessoa nem fez. Eu estou falando do pecado da murmuração, que é o pecado de você querer destruir o relacionamento de amizade entre duas pessoas. Vejam o que fazem aqui os fariseus. Eles querem minar a confiança, a amizade e o amor que os discípulos de Jesus têm com o próprio Jesus. Ou seja, eles veem a atitude de Cristo e começam a murmurar. Como que vocês se sentam à mesa com os pecadores? Porque, veja lá, Jesus está sentando à mesa com os pecadores. Eles estão destruindo o relacionamento de confiança e de amizade. E no caso aqui, destruindo o relacionamento de confiança e amizade com o próprio Cristo. Existem pessoas que fazem isso, que destroem relacionamentos de amizade e não se dão conta da gravidade deste pecado. A única coisa que justificaria nós contarmos o pecado de uma outra pessoa para que o outro se afaste, para destruir aquela amizade, é quando, de fato, aquela amizade é uma ocasião de pecado mortal, de queda e de perdição para aquela pessoa. Aí sim, por caridade e por amor, nós devemos fazer o possível para que aquelas duas pessoas se afastem. Mas quando nós fazemos isso, na maldade, de simplesmente fazer com que a pessoa fique para longe e se afaste desse amigo, Santo Tomás de Aquino nos recorda: eu estou diante de um pecado gravíssimo e mais grave até mesmo do que roubar. Por quê? Porque diz Santo Tomás com uma sabedoria incrível: as amizades são mais necessárias para a vida do que os próprios bens materiais. Portanto, prestemos atenção em não destruir amizades, em não fazermos com que as pessoas percam este grande bem que é a amizade. E, sobretudo, cuidado com a murmuração contra a Igreja de Cristo. Quando você começa a falar pecados do pároco ou de pessoas da comunidade, catequistas, ministros, etc., e com isto abala a confiança, a amizade, e o tecido da própria comunidade cristã começa a se dilacerar e a pessoa se afasta da igreja por causa daquele seu comentário. Aqui se acrescenta mais um pecado, que é o pecado de escândalo. Você está sendo ocasião de pecado grave para essa pessoa que se afasta da Igreja de Cristo. Então, a murmuração. Murmuração, um pecado do qual nós devemos fugir a todo custo. Não destruamos as amizades e, sobretudo, não destruamos a amizade das pessoas com Deus e com a sua Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.